Você tá pronto pra primeira grande guerra de The Walking Dead? Rick Grimes deu um fim a Martinez após sua traição, e agora que o grupo conseguiu fugir de Woodbury, foi dado início à primeira grande guerra desses quadrinhos. Esses sobreviventes vão precisar partir em busca de armamento pesado pra se defender de Woodbury. Mas será que eles voltam antes do presídio ser encontrado? E a Alice vai se revelar uma traidora assim como Martinez? Qual será o grande segredo que a Lori guarda e virá à tona? Saiba que ainda nesse vídeo vai rolar uma missão noturna que mudará drasticamente a vida dos nossos personagens. Acredite, nesses novos volumes tem até um tanque, vamos lá. Estamos de volta para mais volumes de The Walking Dead. E a capa do volume de hoje vem com a Lori pensativa, com cara de preocupada, acariciando sua barriga ao lado de Rick, que descansa profundamente em uma linda, macia e confortável cama dentro de uma cela de prisão. Qual será a bomba da vez? Será que o feto está se transformando em zumbi e devorando a Lori de dentro para fora? Vixe. Meu nome é John, seja muito bem-vindo ao HQJ, lembrando que as alterações de imagem e fala foi para preservar o original e agora chega de enrolação e bora pra história. Resumão do último vídeo. Rick exige resposta quanto ao destino do governador, mas Michonne o ignora, aumentando a desconfiança do grupo. Na volta são atacados por andalismo, Michonne e Alice se salvam, eliminando os assentados. Mais deles aparecem, tem correria na floresta em direção ao carro, empurrando, desatolando e acelerando rumo à prisão. Mas no destino final, descobrindo que ela havia caído com a nova invasão de motos, Glenn se desespera, avança, tá com o carro na parede, o resto do grupo corre atrás pra salvar. Andrew Dale aparece no meio da confusão, ajuda a meter bala, é revelado que Otis passou pro time dos não-vivos. O grupo avança dentro da prisão, reencontra os demais sobreviventes de Atlanta, tem reencontro lindo da família. Tyrese aposenta o Rick por invalidez, assume a liderança do grupo e ajuda na luta e limpeza da prisão enquanto Glenn continua no vucu com a Meg. Michonne tá perturbada, Alice se enturma com o novo grupo dando primeiro atendimento a Lori, Glenn pede médico em casamento, ela aceita. Rick vai atrás de Martinez, que também tava se enturmando com o novo grupo, percebe que ele fugiu de volta a Woodbury, então corre atrás, atropela e sufoca, garantindo que a localização do presídio não fosse descoberta, revelando mais tarde suas ações a Lori, que fica sem reação, vai falar o que pra um doido desse? E o capítulo se encerra com uma reunião onde o Rick deixa claro que Woodbury virá atrás da prisão, e eles precisam se preparar para guerra. E esse capítulo começa de uma forma até meio confusa, porque podemos ver uma cidade e tem um casal xerequitictalacatacapatica no mato. Logo é revelado que se trata do Shane e da Lori, meus amigos. Estamos dentro de um flashback. Se você tem Alzheimer e não lembra quem é, o Shane é esse cara aqui, um maluco super confiável pra cuidar da sua mulher em caso de necessidade. Meu, esse momento ele é bem curtinho, só tem 3 páginas, mas ele mostra uma pequena interação do Shane com a Lori, ainda ali no começo do surto. E é um momento muito cirúrgico da história, porque ele é uma continuação direta daquele outro flashback que vimos lá no volume 7, quando eles começaram a se pegar lá na estrada. Eu vou contextualizar melhor pra vocês entenderem, até porque vai ser importante pra vocês entenderem os próximos volumes. Depois que o Rick conseguiu reencontrar sua família nos arredores de Atlanta, o Shane, que era seu melhor amigo, tava ali no meio, ele era o líder do grupo de sobreviventes. Daí pra frente tudo em ordem, a recepção do Rick foi super amigável, rapidinho ele começou a se integrar às atividades do grupo, mas em um determinado momento, pra deixar aquela pulga atrás da orelha, o Dale veio alertar que o Shane vivia de olho na Lori antes do Rick chegar. Parecia conversa de novela das 6, só que mais tarde, quando o acampamento foi atacado por uns zumbis, eles controlam a situação e o Shane é visto observando o Rick e a Lori com uma expressão não muito amigável, o que deixou aquela pulga atrás da orelha ainda maior. Já nas próximas semanas, começaram a rolar as primeiras intrigas entre o Rick e o Shane. Não era nada sério, era só aquele confronto de ideias sobre o que o grupo deveria fazer para sobreviver. E quando o Rick voltou a Atlanta atrás da loja de armas, tivemos a primeira interação do Shane sozinho com a Lori, onde ficou bem evidente que alguma coisa tinha acontecido entre os dois. Mas o resultado dessa conversa foi a Lori afastando o Shane para ficar com o Rick. Ou seja, deu um pé na bunda do cara sem conversinha, nada daquela intriga que ela fez na série. E lembrando que a gente que tá lendo sabe tudo que tá rolando nessa bodega, mas o Rick não, ele não tem todas as informações que a gente tem. Enfim, as intrigas aumentam conforme o inverno se aproxima, até que rolou o ataque ao acampamento. O Rick foi culpar o Shane por não ter movido o acampamento como ele queria. Rolou o início de uma briga onde a Lori se meteu defendendo o Rick, e aí foi a gota d'água. O maluco surtou, foi pro mato, o Rick foi atrás, ele falou um monte de baboseira, inclusive frases soltas tipo, ela voltaria pra mim e tal, e acabou tomando pipoco do cal. Tudo isso em 7 volumes, como eu adoro The Walking Dead. Só depois de tudo isso, no volume 7, que vemos o primeiro flashback desse quadrinho, que é justamente o momento em que a Lori tá chegando em Atlanta com o Shane. Aí a Lori tá ali, em um momento de muita fragilidade, preocupada com o Rick no hospital, a Atlanta tava de porta fechada, zumbi pra todo lado, e a companhia dela era o Shane, que tava ajudando a cuidar do Cal. Aí rolou que não tava podendo rolar. Ela até dá uma guarda, mas depois se entrega. Do outro lado, o Shane tava demonstrando interesse dela há muito tempo, hein? Talvez antes mesmo do apocalipse, não sei. Na série ficou claro que ele só se interessou depois que o Rick morreu.
respondeu, mas aqui ficou meio aberto. De qualquer forma, ele é aquele famoso pegador de casada. E a cena cortava aí, nesse momento, pro enterro do Shane. A Laura até dá uma cuspida e xinga ele, talvez por raiva de ter tentado matar o Rick, ou talvez indicando mais coisa aí no meio desse rolo. Ou seja, pra quem não lembra, o final do Shane com a Laura ficou mal resolvido. Teve então o anúncio da gravidez, e essa noite é importante, porque a essa altura o Rick já tinha sacado que tinha rolado alguma coisa, por causa do diálogo que ele teve com o Shane. A gente descobre na conversa que ele teve com o Dale, e outra confirmação disso é com a Alice em Woodbury. Mas a verdade é que faltava pedaço da história dos dois, e esse novo flashback veio justamente pra agregar. Não expande muito, mas agrega nessa lacuna, porque depois deles coisarem ali no mato, a Laura tá bem pensativa. O Shane, que tinha saído pra ver o Carl, tá voltando, aí ela fala pra ele que por um momento ela esqueceu de tudo com ele, a vida ficou mais fácil, aquele papinho, sabe? E o Shane aproveita pra falar que aquela parada foi especial pra ele. Só que ela já emenda com as desgraças que estão rolando. Pô, meus pais devem estar mortos, viemos aqui por nada, abandonei meu boy baleado no hospital. Toda aquela situação começa a não fazer sentido pra Lori, ainda mais quando o Shane começa a falar que eles têm que ficar ali por perto da cidade, porque é onde o governo vai procurar primeiro, sendo que ela queria voltar pra cuidar do Rick. Ele até solta um papo que eles poderiam saquear alguns lugares pra levar suprimento à cidade onde eles moravam, já que o governo deveria demorar pra chegar lá, porque era uma cidade muito pequena. Mas enfim, é uma conversa toda estranha e chega uma hora que a Lori tá se sentindo culpada por ter deixado o Rick no hospital e pior ainda por ter coisado com o Shane. E essa conversa termina com o Shane perguntando o que ela vai fazer quando essa treta toda baixar, o Rick tiver melhor e tudo mais, se ela vai contar pra ele, se ela vai ficar com o Shane. E a Lori fala que não sabe, mas fala isso visivelmente perturbada. E o quadrinho corta pros dias atuais com ela deitada no colo do Rick pensativa. O Rick tava relembrando com ela quando ele apareceu no acampamento de Atlanta e o assunto gerou todo esse gatilho de pensamentos na Lori. Cara, eu adorei a forma que eles começaram esse volume. Pô, flashback é um negócio que agrega demais a esse quadrinho. Infelizmente o Robert Kirkman deixou a desejar, porque tem pouquíssimos. E isso eu considero um erro, cara. Deveria ter explorado muito mais os flashbacks de The Walking Dead. Na verdade, eu posso até estar falando besteira, mas eu só tô me lembrando desses dois, que são com a Lori e o Shay. Não tem mais pra frente, e fez falta, meu amigo. Daria pra ter ido muito mais a fundo na história. E até garantido mais alguns meses de lançamentos mensais. Esse segundo, mostrando mais aí do passado da Lori, apesar de muito simples, é super importante pra entender mais a fundo o que foi que rolou naquela noite em Atlanta com o Shane. A Lori dos quadrinhos é totalmente diferente da Lori série. Na série a Lori pegou o Shane sabendo que o Rick tinha ido pra vala, e quando o Rick voltou, ela escolheu o Rick, mas também ficava atiçando o Shane. Coloca o Rick contra o cara, os dois saem na mão. É uma personagem complicada. O Rick até consegue se entender na broderagem com o Shane, mas depois a Lori se mete no meio de novo com aquele papinho de ai, desculpa, eu te gosto, mas meu marido voltou. O cara fica doido de vez e temos aquela fatídica noite. Enquanto no quadrinho, desde o retorno do Rick, a Lori é 100% Rick, nem cogita ficar com o Shane. Não dá bola nem pra pipo, cara. Ficou todo traumatizado porque se deixou levar pelo momento, se sentiu meio usada. Mas também é difícil de defender, Lori, porque você já começou toda errada abandonando o cara lá no hospital. Como é que tu abandona o teu esposo num hospital, perua véia? Que bagulho bagunçado. Mas e vocês? Qual vocês gostam menos? A Lori série ou a Lori quadrinho? E eu não vou passar pano pro Shane não, hein? O Shane dos quadrinhos é um completo imprestável. No meio de um tiroteio, deixou atirar na sua alma, o que resultou no Rick baleado. Aí ele levou a mulher do cara pra Atlanta, atrás dos pais, o que resultou em indecências no matinho à beira da estrada com uma mulher visivelmente perturbada e fragilizada. Quando o Rick voltou, ele começou a ficar com birra, porque era dono da razão, deu em cima da mulher do cara de novo, em outro momento de fragilidade, tratava uma galera mal pelo acampamento, e ainda quase atirou no Rick, depois de ficar todo bravinho, porque a Lori defendeu o próprio marido quando ele atacou. O cara era tão imprestável que o Rick teve que desenterrar, senão ele não saía debaixo da terra sozinho. O Shane da série não era tão imprestável como o Shane dos quadrinhos. Na verdade, o cara era super útil, só que infelizmente tinha uma índole muito duvidosa. O cara amava o Rick, você vê que ele fica mal no hospital quando no calor ali do momento ele pensa que o Rick faleceu, que ele acabou contando pra Lori depois. Você vê uma amizade forte entre eles, uma aproximação de irmã mesmo, tipo quando ele tá ajudando a consolar o Rick na fazenda quando o Cal tomou bala. Foi até ele que foi na escola atrás de medicação. Vários momentos ele se mostra disposto a proteger e ajudar o grupo. Só que ele também não é Fluxicherry não. Vocês lembram dele bêbado no CCD indo passar a mão na Lori e tomando aquele arranhão? Mano, eu curtia muito o personagem do Shane, mas esse momento aí é perturbador, meu amigo. E esse arranhão eu acho que foi até uma referência ao quadrinho. E aquele momento dele com a 12 no mato apontando para as costas do Rick? Velho, a cara do Dale é um momento tenso demais. Vocês sabiam que era pra ele ter ido de arrasta nesse
nesse momento aí, seria aí que entraria toda aquela discussão que vimos nos quadrinhos. Mas os produtores decidiram segurar ele por mais tempo na série, o que pra mim foi uma das, se não a melhor escolha de todas. Baita personagem. Muita coisa questionável dele na época, como aquela mentalidade que ele tinha de vamos proteger o nosso e atirar no resto, foi o tipo de atitude que o Rick começou a adotar pra sobreviver algumas temporadas à frente. O Shane tava à frente do seu tempo na série, o Robert se arrependeu demais de ter eliminado o cara tão cedo nos quadrinhos. Cabia muita trama entre ele, o Rick e a Lori, mas souberam aproveitar bem na série, o desenvolvimento foi show. Aproveitando que a gente tá falando do Shane, Jon Bernthal, o ator que interpreta o Shane, criou um final alternativo pro personagem que é de explodir a cabeça. Imagina essa cena lá no final da segunda temporada, o Shane começa a provocar o Rick, ele vai meio que se entregando até puxar a faca de surpresa e meter no peito do amigo. Foi isso que vimos na série, depois ele volta, o Rick não veio e o Cal salva o pai. Mas se liga nesse final alternativo do Shane que teria ficado épico se tivesse acontecido. O cenário ainda seria aquele mesmo com o Shane provocando o cara, só que em vez dele guardar a arma no coldre, o Rick jogaria ela pra longe e o Shane ficaria ainda mais pistola. Se aproximaria, meteria a arma na cara do Rick e segue o mesmo diálogo. Ah, sua mulher tá quebrada, seu filho é um banana, sei lá o que. E ainda aumentaria as provocações jogando sujo, do tipo, eu sei o gosto da sua mulher. E aí o Rick, louco da vida, mete a faca. E a grande diferença que deixa esse final alternativo melhor vem agora, porque lembra que o Rick jogou o 38 dele longe? Então, ele pega a pistola do Shane, aponta pra ele zumbi, só que quando ele atira, essa bodega velha tá sem bala. E aí do nada o Cal chega atirando pra salvar seu pai. Imagina se tivessem aprovado esse negócio. É uma mudança total no destino do personagem, indicando ali que ele não tinha intenção de matar o Rick, mas sim que o próprio Rick acabasse com a vida dele. Talvez pela pressão, a loucura de não ter a Lori, ou até mesmo como uma forma de deixar o Rick mais calejado, que era uma coisa que ele vivia reclamando, o Rick ser bonzinho demais na segunda temporada. É tipo, se sacrificar pro Rick subir um degrau, sabe? Daria um rumo diferente, um outro significado pra morte dele. Mas e aí, o que vocês acham? Prefere como foi na série ou esse segundo ficaria melhor? Uma outra curiosidade é que o ator que interpreta o Shane pediu pros produtores deixarem ele gemer o nome do Rick quando ele virasse zumbi, como se ainda tivesse sobrado algum lapso de memória, sabe? Mas não aprovaram esse negócio, ainda bem, ia ficar zoado. Nossa, eu me empolguei demais. Bora voltar pra história, né? Eu fui contextualizar o negócio e fui muito mais além do que precisava. Agora que vocês entenderam um pouco mais do que rolou entre o Shane e a Lori, e que tudo que o Rick sabe não é nada verídico, só conclusões que ele chegou conforme a trama avançava, vocês estão prontos pra seguir com a história. Então a Lori tá ali, pensando na noite romântica, quando o Rick corta pra perguntar sobre o que ela tá pensando. Ela dá aquela desconversada e o quadrinho segue com um bate-papo sobre bebês. Nada demais, não sabem se é menino ou menina. O Rick jura que independente do que for, a criança vai torcer pro Botafogo, que pra quem não sabe, venceu o PSG no Mundial de Clubes. Olha isso, essa informação não faz nem sentido, não parece nem real. O Botafogo ganhou do PSG? O Botafogo? Eu não sabia nem que tinha como se enfrentar, eu não sou ligado em futebol, exceto Copa do Mundo. Copa do Mundo eu até acho legal. Enfim, essa conversa aí só serve para lembrar o Rick que ele precisa arrumar um berço e que a Lori tá perturbada e em algum momento isso deve estourar. Na farmácia, a Alice tá dando uma geral no lugar, ela tinha ficado de fazer isso no último volume. Aquele básico, né, fazer um inventário, limpeza. Tinha bastante coisa por ali, vários equipamentos, livros. Meu, tinha livro pra caramba, desde o clássico, como limpar feridas com pinho-sol, e até mesmo como fazer frango banhado no querosene. Aí a Carol aparece ali, as duas trocam uma ideia rápido, e a Carol vem me falar que ela parece ser uma boa pessoa e que as duas vão se dar muito bem juntas. Vindo de qualquer um, eu ignoraria esse comentário e talvez a conversa inteira. Mas vindo da Carol, eu só consigo pensar que a nossa loira tá com outro objeto de desejo. Se controla, menina. Rodando mais pela prisão, o Billy vai falar com a Patrícia. Ela tá meio chateada porque o Watts morreu. E ninguém ali na prisão ligou muito pra isso. Eles estão ficando acostumados com as desgraças. E o Watts também, ele não era lá tão importante. Nem a gente ligou, né? E o Billy fala que a família Green não tava muito feliz por ela ter ajudado os prisioneiros. Mas ainda assim, eles são amigos. E o Billy quer demonstrar isso oferecendo apoio ali pra ela. Aí ele já aproveita para lembrar do casamento do Glenn e a Meg. E cortamos para o casamento no refeitório da nossa querida prisão estadual. Municipal, sei lá. Sem frescurinha aqui, o povo tá reunido, o Herschel manda uns aleluia, glória a Deus, canta um salmo, lê uns hinos, fala a língua que ninguém entende, manda uns The King the Power, bebe pão, toma hóstia e vos declaro varão e varoa. Pode beijar o atribulado. Claro que eles vão comemorar em um quarto escuro, fazendo o que eles vivem fazendo desde que se conheceram na fazenda. Ai, esses jovens danadinhos. Olha essa diferença gritante. Na série, o Glenn pede a Meg em casamento, ela aceita e é isso aí, estão casados. Já nos quadrinhos, eles tiveram uma cerimônia com o Herschel como padre. O vestido da noiva e do noivo eram roupas de prisioneiro, assim como os demais convidados. E a noite de núpcias foi dentro de uma cela de prisão. Isso aqui foi sensacional. Sem falar que nos dois casos o anel veio de um cadáver.
E no meio dessa alegria do casal, também tá rolando um momento muito chato, cara. Porque o Tyrese tá dormindo e a Michonne vem até ele e, mano, ela tá zoada, velho. Zoada, cabeça perdida. Ela só deita do lado dele chorando e ele fica dando apoio pra ela. A gente não pode esquecer que ela passou por uns momentos muito complicados em Woodbury. Agora, na manhã seguinte, eles fazem uma partida de basquete dos homens contra as mulheres. Reparem nessa imagem da Andrew dando um toco no Glenn. Ui. Na arquibancada, o clima tá bem animado, descontraído, galera torcendo, conversando. Só o Cal que acaba ficando meio aquado porque ele pede pro Rick jogar. Aí depois ele lembra do braço, acaba ressentido pelo Rick. Mas já é um clima diferente daquela tensão que vimos no final do último vídeo. E eu te digo que vai continuar assim calmo por mais um tempinho. Mas nunca se esqueça que quando as coisas ficam calmas e tranquilas em The Walking Dead, espere grandes eventos. No arsenal da prisão, eles começam a fazer o cadastro das armas, contar munição, já se preparando pra guerra contra o Woodbury. E apesar de bem abastecidos, a gente tá falando de uma guerra, né, meus consagrados? O Dale é o primeiro a sacar que vai dar ruim. Woodbury tinha guarda em todos os muros da cidade, os malucos tudo armado. Tinha uma estação da Guarda Nacional cheia de suprimento militar. A conta não batia. Aquilo ali não ia resolver o BO deles. Ia faltar bala. Eles não só não tinham armas, como o pessoal da prisão não tava pronto pra lutar. Tinha que treinar também. Fora que tinha bem mais gente em Woodbury do que na prisão. Aí nesse impasse, o Dale reforça a ideia que ele teve de encontrar a estação da Guarda Nacional e pegar tudo que sobrou do armamento. Era a opção mais viável, porque o Woodbury estava procurando por eles. Então eles tinham um certo tempo de procurar a estação que eles sabiam que estava perto de Woodbury. Ou seja, eles tinham uma vantagem, mas também tinha aquele risco de sair e os caras aparecerem na prisão, ou até mesmo encontrar eles na estrada. Como tá sem opção, eles topam a ideia e é montado um grupo de busca que vai levar o Axel, Tyrese, Michonne, Maggie, Glenn e a Angel, por ser a melhor atiradora, não tem como não levar ela. Daqui pra frente ela vai estar sempre no meio dos BO. O Dale só não foi junto porque tinha que cuidar dos gêmeos, mas ele não queria deixar ela aí sem ele, e vocês vão descobrir as consequências disso ainda no vídeo de hoje. Glenn tá sempre nessas coisas, então normal, a Maggie veio de combo por ser esposa e não querer mais se afastar. O Ty assume a liderança do grupo, então claro que ele vai, e a Michonne veio de brinde, porque é casca grossa mesmo. Só que o Ty queria que ela ficasse por causa dos traumas. E o Axel, sei lá porque que foi, eu não sei nem se esse maluco merece nossa confiança. Vocês lembram dele observando as meninas do banho bem no comecinho do arco da prisão? Eu vou ser sincero com vocês, ele não demonstrou ser ameaça em nenhum momento até agora, e até mesmo ajudou muito o grupo, tanto é que o povo trata ele como um integrante pleno do grupo. Mas eu sou apreensivo mesmo, na vida real eu já sou assim, imagina no apocalipse. E vocês, confiam nesse cara? E esse grupo parte rumo às estradas que cercam o Woodbury no trailer abastecido com comida para alguns dias e bala. Será que isso é mesmo uma boa decisão? Sobraram poucos combatentes e muitos a proteger no caso de Woodbury chegar primeiro à prisão. Bora continuar avançando pra ver o que mais acontece. Naquela noite, o Rick tá tentando se conformar com a ideia que ele não pode mais tomar a frente ou cuidar do trabalho pesado. E a Lori continua com a cabeça nas nuvens, como vimos no começo do volume. E então ela me solta: Rick, precisamos conversar sobre o Shane. O Rick fica com essa cara de assustado. E a capa do volume 30 vem com um grupo de busca da prisão se escondendo em algum tipo de loja, enquanto observa um outro grupo se aproximando. E aos mais atentos dá pra ver uma fumaça ao fundo que vai ser muito importante nesse volume. Toda aquela calmaria do começo do vídeo tá quase acabando. Tá chegando a hora do coração sair pela boca enquanto você pressiona esse negócio aí embaixo que tá escrito like. Comenta alguma coisa legal aí. Você é a favor ou contra o casamento Maggie e Glenn? O Rick, então assustado, vai se acalmando antes de falar qualquer coisa a Lore, porque apesar dela não ter dito nada, aquela simples frase era praticamente uma confirmação de tudo que o Rick no fundo já sabia, como eu expliquei pra vocês no começo do vídeo. E a reação dele, eu confesso que foi totalmente inesperada, porque ele fala: pô, o que você quer falar? Aí ela manda: não tem um jeito fácil de eu te contar isso. E ele já corta ela na hora: mano, olha, eu não quero saber, eu sei o que você vai me dizer e eu não quero ouvir. Vai contar carneirinha até dormir, me deixa em paz, eu não preciso ouvir isso. Ele até fala que levou um tempo até entender e aceitar o que rolou, mas que ele também não é perfeito, e pela situação ele entende o que ela tava passando. Mas ele também não quer ouvir isso da boca dela. Ele não fala, mas é nítido o quanto isso machuca ele, mano. Ela, o Cal, o bebê, são tudo que ele tem de mais importante agora. Ele começa a falar meio bravo, um pouco ríspido, mas ele vai mudando, a tristeza vai tomando conta, e a Lore vai percebendo, aí ela vai abraçando. É um momento muito emotivo. Isso aqui é cinema em quadrinhos, meus caros telespectadores. O drama que foi montado aqui, não só entre o Rick e a Lore, mas toda a história, é um absurdo, muito bem construído. Ele vai se manter até o final. Não é à toa que ganhou vários prêmios. E é legal também que a série adaptou essa revelação de uma forma totalmente diferente. O Rick começou a desconfiar que tinha rolado alguma coisa entre a Lore e o Shane, mas a confirmação veio pela própria Lore numa conversa durante o arco da fazenda. Ele ainda teve tempo de falar pro Shane que queria quebrar os dentes do cara quando descobriu. Até deu tempo
de tentar, porque ele também saiu na mão com o cara, mas aceitou Jesus e perdoou os dois. Já nos quadrinhos, ele também vai desconfiando que ela teve um caso com o cara, mas o Rick tem uma conexão tão mais forte nos quadrinhos com a Lore do que na série, que a dor de descobrir é tão grande que ele nem mesmo deixa a Lore contar. Ele simplesmente pede pra ela não contar, que ele já sabe, e ele também dá um jeito de aceitar essa situação, assim como na série. Eu adoraria que o Shane ainda estivesse vivo a essa altura, porque eu queria ver o que sairia de uma conversa dele com o Shane nos quadrinhos. A dinâmica aqui é totalmente diferente. E, meu, eu tô pensando aqui, pô, a AMC deveria aproveitar que tá com essa pegada de fazer spin-off e montar um só do Shane naqueles primeiros dias de surto depois do Rick entrar em coma até a construção do acampamento de Atlanta. Esse aí eu adoraria ver. Pra quem não sabe, existe um jogo de The Walking Dead chamado Dead Reckoning, que conta a história do Shane justamente nos primeiros dias de surto, preenchendo aquele gap que existe na série entre o Rick ser baleado e o Shane ir pro hospital salvar o amigo. Esse jogo tem uma ideia bem interessante, mostrando o surto dentro da delegacia, mostra até mesmo como Leon acabou sendo infectado. Esse é aquele outro maluco que tá lá no tiroteio e mais tarde vem perturbar o Rick na grade da delegacia. Tá vendo, AMC? Você já tem um material bom aqui pra servir de base. Se quiser, dá pra fazer. Quem sabe depois eu não trago a história desse jogo aqui pro canal, comentem. Cortando para o trailer, a Andrea me acorda com aquele chulé gostoso na focinheira e o grupo vai se preparando pra amanhecer, enquanto o Axel vai descansar porque tava de vigia. Mas só dura 20 minutos, porque logo a Andrea atira em andarilho e acorda o coitado. Tadinho, velho. O grupo passou o dia anterior inteiro rodando e não encontrou a estação da guarda, então a ideia é permanecer nessa pegada. Mas agora eles vão chegar ainda mais perto da cidade pra garantir que vão encontrar a estação ainda hoje. Só uma observação, antes deles acordarem o Axel, a Andrea ficou de dar aulas de tiro pro Tyrese, porque ele continua péssimo com armas de fogo. E até desperdiçou uma bala tentando pegar o acidentado. Guarda essa informação com carinho, tá? Conforme eles vão avançando, o grupo chega bem próximo de Woodbury e eles começam a discutir as possibilidades de onde eles deveriam ir. E claro que com todo cuidado para não serem vistos, porque eles estão literalmente em frente a Woodbury. Aí o Axel tem uma baita ideia de gênio. Ele sai para fora para abrir a torneira, sabe? E o cidadão tá jogando o suco de laranja em cima de uma placa que indica onde é a estação. Show, acharam aí, ó. Eles chegam na estação da Guarda Nacional e eu não sei porquê, mas esse cenário aí me lembra bastante aquela escola que o Rick foi com o Shane deixar o Randall. Mas enfim, é bem grande o lugar, claro, tá abandonado, quase não se vê andarilho, já que a comunidade deveria passar por ali frequente, e o grupo decide se dividir pra fazer aquela varredura padrão. Vale mencionar que o Tai chama a Michan pra perguntar se ela tá bem, e ela já ativou o modo cachorro louco e fala: aqui não, mano, sem frescura, foco na missão. A menina tem a mentalidade forte, cara, é guerreira mesmo. Eu tenho falado pouco da Michonne desde a chegada dela, porque é uma personagem que foi apresentada e desenvolvida de uma forma muito diferente entre o quadrinho e a série. Mas a essa altura, apesar de alguns personagens ainda ficarem com o pé atrás com ela, a gente, leitor, que tem essa visão geral da história, sabe que ela é uma boa moça. Talvez você ainda tenha alguma dúvida, mas tudo indica que ela tá do lado do grupo. E eu vou até aproveitar esse momento pra gente comparar um pouco a jornada dela até aqui. A Michonne dos quadrinhos acabou encontrando a prisão quando viu o Watts indo pra lá. Aí seguiu o cara, salvando ele enquanto o grupo lidava com a revolta dos prisioneiros. O Rick a essa altura ainda era super gente boa com os nossos prisioneiros, aceitou ela sem crise, e depois disso ela era basicamente aquela personagem mistério, não falava com ninguém, não ajudava muito, mas também não atrapalhava, tava sempre na espreita, acuada, às vezes parecia que tava tramando alguma coisa, era longe de ser confiável, mas também não apresentava nenhuma ameaça visível. Depois se envolveu com Tyrese, mesmo ele namorando a Carol, que resultou no fim do relacionamento, e aí foi a primeira vez que a gente viu ela interagindo melhor com o grupo, ao ajudar a cuidar da Carol, que quase virou camisa de saudade depois da traição. Aí ela deu uma sumida e veio me reaparecer de novo só no evento do helicóptero, que ela foi com o Rick e o Glenn pra averiguar. Esse momento até aumentou a desconfiança, porque o Rick tinha confiscado a espada dela quando ela entrou na prisão, e aí ali ele descobriu que ela tinha furtado de volta há muito tempo. Ela andava armada entre eles na prisão, olha o perigo. Só que foi aqui que ela começou a ganhar destaque por conta das habilidades de sobrevivência, sabia se virar na floresta, rastrear, aquelas habilidades que o Daryl tem, sabe? Descobrimos um pouquinho mais sobre a história dela. Aqui ela começou a virar importante, mesmo com tudo indicando que ela não era confiável. Era uma personagem muito estranha, chegou na miúda, tratava a galera com indiferença, se enrolou com homem casado, não dá pra confiar. Só que lá em Woodbury, essa menina que já chegou desconfiada do cara, comeu pão que o diabo amassou nas mãos do governador. Foi para até uma luta na arena, mas conseguiu fugir da cidade com o grupo e antes até se vingou do governador em um dos momentos mais pesados desse quadrinho. A essa altura, a gente não só tava torcendo por ela, como já era super fã da personagem e sabia que ela era do bem. Depois de Woodbury, a Michonne, que já era uma moça perturbada, ficou ainda mais, o que aumentou a aproximação dela com Tyrese. E mesmo que as desconfianças ainda rolassem no grupo, ela tinha seu lugar de destaque como um membro ativo. Já na série, a Michonne tem uma introdução totalmente diferente
do que foi apresentado nos quadrinhos. Ela já começa salvando a Angel na floresta durante a season final da segunda temporada em um clima de mistério puro com 2 andarilhos na corrente. Quem não conhecia o quadrinho ficou sem entender o que diabo era aquilo. Porém, quando ela reaparece na terceira temporada, ela já é best friend da Angel, tava vivendo há meses com a loira, o que ajudou a gente a simpatizar. E essa introdução inicial já faz a gente perceber que ela faz parte dos mocinhos. Bonzinho entre aspas ainda, porque em The Walking Dead, se você sobreviver, não sei se você é bonzinho não, hein? As duas acabam vendo o helicóptero, vão parar em Woodbury com o governador, e ao contrário dos quadrinhos, que o governador arrebenta ela, tanto fisicamente como psicologicamente, na série o governador vê é potencial, né? Ele fica tentando trazer ela pro time dele. Só que a Michonne é aquela personagem mais caladona, mais fechada na dela, chega em Woodbury tão desconfiada quanto nos quadrinhos, começa a xeretar e acaba decidindo sair da cidade largando a Angel pra trás, quando ela percebe que por ali 1 mais 1 não é 2. E o governador não aceita ela ir embora, ele envia o Mo atrás dela pra eliminar, e só aí que ela descobre que existe uma prisão ali perto, quando ela tromba com o momento em que o Glenn é sequestrado com a Maggie. Quando a Michonne chega na prisão, ela tá só o bagaço, tem um tiro na perna, mas tava com a alimentação do bebê, que a essa altura já tinha nascido. Então o Rick bota ela pra dentro e começa todo aquele interrogatório, porque diferente do quadrinho, o Rick da série nessa altura já tinha tomado tanta porrada que ele não confiava mais em ninguém. Olha que sacada top, é o primeiro encontro do Rick com a Michonne em The Walking Dead. Não daria certo a Michonne chegar na prisão com esse visual de assombração e 2 andarilhos na corrente, com esse Rick virado no bicho do mato da terceira temporada. Teria sido bala, meu amigo. Agora, ela aparecer vulnerável, baleada quase morta, com recursos que nosso xerife precisa, é praticamente um convite pra entrar. Perfeita essa modificação do roteiro, porque do jeito que rolou nos quadrinhos, na pegada que tava a série, não ia funcionar. E a série segue com a Michonne guiando o grupo na missão de resgate em Woodbury, com geral desconfiado dela, enquanto a gente sabe que ela é do bem. Chegando lá, ela se vinga do governador, mas o Rick fica ainda mais desconfiado por ela ter desaparecido durante a luta. Tem momentos girando em torno dessa desconfiança da Michonne, o xerife quase entrega ela como prisioneira ao governador, depois daquela reunião totalmente sem sentido feita pela Angel. Só que a Michonne, pouco a pouco, foi se demonstrando ser uma boa pessoa, como naquele episódio que eles voltam à cidade natal atrás de armas. Sem falar que ela é uma personagem super útil na parte de combate, e o que acaba acontecendo é que o grupo vai aceitando ela, e ali no final da terceira temporada, quando eles voltam ao Woodbury, ela já se tornou bem mais confiável, um arco totalmente diferente dos quadrinhos. Eu tinha até evitado falar dela aqui justamente por essa diferença tão gritante na trama, teria que ter dado muito spoiler de várias coisas pra explicar. Nos dois casos, são 2 personagens incríveis, mas com histórias muito diferentes, embora muitas características parecidas. Eu curto muito mais essa pegada de mistério que eles desenvolveram nos quadrinhos, mas a série também não deixa a desejar, embora eu não tenha ficado com receio da personagem virar vilã, justamente por causa desse início com a Angel. Sem falar que eu já tinha lido a saga da prisão ali no final da segunda temporada. E vocês vão ver que nos quadrinhos, apesar dela ainda não ser uma personagem 100% confiável, como o próprio Rick que pediu pro Glenn ficar de olho nela na volta pra prisão, daqui pra frente, ela só vai aumentar o seu nível de importância e confiança no grupo. É uma baita personagem. E eu acabei não comentando também sobre aqueles bizarros andarilhos que a Michonne carregava em corrente sem braço, mandíbula. E ficou alguns mistérios pra trás. Por que ela carregava essas coisas, quem eram, como ela andava entre os mortos sem ser atacada. Olha, sendo bem sincero com vocês, já existe um quadrinho explorando a história da Michonne bem no comecinho do surto. E lá fala mais sobre esses 2 zumbis de estimação. Então eu queria deixar pra falar no vídeo que eu vou trazer sobre esse quadrinho. Mas só pra vocês entenderem, os zumbis de estimação da Michonne eram 2 pessoas bem próximas dela. E teve um momento durante o surto, já depois da morte deles, que a Michonne acabou ficando encurralada. Só que ela percebeu que os zumbis não atacavam uns aos outros. Então ela pegou aquele sobretudo surrado dela, arrancou os braços, mandíbula dos 2 e se enfiou no meio servindo de camuflagem. Foi assim que ela conseguiu sobreviver tanto tempo sozinha até encontrar a carroça do Otis. Basicamente é isso, e na série a origem dela não é muito diferente dessa ideia. Tanto série quanto quadrinho, o fim deles foi perdendo a cabeça pra própria Michonne no reflexo ali sem hesitação. Só o motivo que foi diferente, uma foi porque o Rick pediu pra ela poder entrar na prisão, e a outra foi porque ela tava tentando se esconder do governador. Oh, uma curiosidade rápida, você sabia que na primeira aparição da Michonne em The Walking Dead não era a Danai interpretando a personagem? Na verdade, quem a gente vê nesse momento salvando a Angel na floresta era uma dublê da personagem, porque a atriz não tinha nem sido escalada pro papel ainda. A produção fez até questão de ocultar as feições da personagem nesse primeiro contato pra manter o mistério. Quem aí sabia dessa? A primeira aparição dela foi só na terceira temporada. Então onde estávamos? Na estação da Guarda Nacional. Eles se separam em grupos e de repente o Tyrese é surpreendido por um caminhão chegando com tudo em frente ao celular. Meu Deus, são os homens do governo. Nossa, é o Glenn. Meu, mas que susto, rapaz. Ele achou um veículo militar e veio dar um susto no Tyrese. Sem noção, cara. Sem noção. Bom, agora eles têm um carro essa pra abastecer com armamento e levar à prisão. Eu acho que é até blindado esse caminhão. E detalhe, hein? Tanque cheio. E não só isso, tinha uma bomba de combustível ao lado de onde ele estava estacionado. Vocês lembram que a prisão tava sem combustível, né? Eles estavam pegando dos carros no estacionamento pra usar ali em momentos pontuais, tal, tipo inventário. Vou falar uma coisa pra vocês, guarda essa outra informação, tá? O Axel encontra algumas granadas,
granadas, arma, bala. Mas o que eu achei mais legal dessa visita é que a Angel e a Michonne acham um tanque. Um tanque. Eu vou repetir. Um tanque de guerra. Mas ninguém sabe usar essa desgraça e não cabe na garupa do caminhão, então vai ter que ficar pra trás. Mas caramba, eles acharam um tanque. Se precisasse fugir da prisão, era só colocar todo mundo dentro do tanque e sair por aí passando por cima de tudo. Eu nem sei se cabe todo mundo dentro do tanque, mas é uma pena que não dá pra levar. E por enquanto, o vídeo ainda tá bem tranquilo com as pessoas aqui na estrada. Mas como será que tá as coisas pela prisão? Será que a tropa do governador apareceu por lá? Bora ver. Na prisão, o Herschel tá cuidando da plantação e a Patrícia aparece por ali, meio triste, desanimada na dela. O Herschel tenta se aproximar, assim como o Billy fez, e a Patrícia desabafa um pouco, falando que sente falta do Otis, do Shaw, Lance, Arnold, Rachel, Sus, toda aquela galera que eles perderam desde o arco da fazenda. Ela até fala que sente falta do Allen e, pasmem, ela também me solta que tem saudade do Dexter e do Angel. Lembrando que o destino do Angel ainda está incerto, ele simplesmente saiu correndo para longe da prisão e nunca mais foi visto. Será que ele ainda volta para causar? O da série voltou e causou muito. E agora que boa parte do grupo caiu na estrada, é um momento perfeito para ele reaparecer e fazer um estrago. Mas a verdade é que na prisão as coisas continuam bem tranquilas, apesar de poder esquentar a qualquer momento. A Aerith está acompanhando a gestação da Lori e tenho boas notícias, tá tudo ótimo com a gestação e ela já tá até com dilatação, em breve essa criança nasce. Com base na hélice, pode ser tanto amanhã como daqui a uma semana, então fica ligado que logo teremos um bebê no apocalipse. E isso é uma bomba relógio. Qualquer momento ele pode denunciar sua posição, fora os cuidados que ele precisa para sobreviver. É difícil o negócio. Pior que um bebê no apocalipse zumbi é um bebê no apocalipse de um lugar silencioso. Isso aí é de lascar o peão. O Billy também dá uma passada na enfermaria, mas era só para pegar uma aspirina. E a Ellie estava lendo um livro sobre partos quando ele apareceu. Ela tá bem insegura de fazer esse negócio. E não é para menos, cara. Ela não era médica meses atrás. Mas enfim, a nossa história tá caminhando muito bem. E o grupo de buscas termina de abastecer o caminhão com toda a tralha velha que eles encontraram. Não era muito, mas também não era pouco a ponto de dizer que foi viagem perdida. Eles foram até rastro porque eles querem voltar à prisão antes de anoitecer. Mas antes de sair, rola uma conversa interessante da Angel com o Ty, porque a única coisa que tá ficando pra trás é o combustível. E a Angel dá a ideia de queimar, porque o povo de Woodbury com certeza andava usando aquele combustível. E o Ty meio que rejeita a princípio, porque uma baita fonte de recursos tem uma bomba de combustível. Só que compensa quando a gente reflete que vai atrasar o lado da comunidade. E ainda mais por ter um tanque ali que eles podem descobrir como usar. Então o Ty acaba topando e eles vão embora, deixando a estação em chamas. Me chamou? E aqui no caminho de volta, era só voltar à prisão e tava tudo resolvido, sem crise. Mas a lazarenta da Meg tem uma ideia meio idiota. Faz sentido, mas no balanço é mais idiota do que boa. Eu não cheguei a comentar, mas quem tá mais ligeiro aí, reparou que tem um Walmart bem em frente ali da comunidade de Woodbury. Dá pra ver tanto quando o grupo chega e tá em frente ali procurando a estação, como quando o Rick chegou à noite. O Walmart não é lá muito popular no Brasil, porque quando os caras tentaram vir pra cá, o negócio não funcionou muito bem. Mas basicamente, essa é uma das maiores varejistas do mundo, se não for a maior. Ela vende de tudo quanto é coisa, comida, eletrônica, coisa pra casa. Se bobear, você acha até pessoas lá, se você tá me entendendo. E o grande plano da Meg é aproveitar que os caras estão distraídos com o incêndio da estação pra saquear comida, talvez alguma outra coisa útil do lugar. Cara, a ideia não é ruim, uma fumaça dessa realmente atrairia os caras, mas isso é arriscado demais. Eu duvido que a Meg da farmácia, que ainda tava em início de carreira, daria uma ideia dessa. E pior é o Tai topar. Mas tipo, ele topa com a premissa que tudo ali tem que ser feito muito rápido, porque eles vão literalmente estacionar em frente à cidade de Woodbury. Tá pedindo, cara, tá pedindo. Repara na fumaça ao fundo vindo da estação. Vocês lembram da capa desse capítulo, né? Bom, o grupo começa a fazer aquela limpa e daqui eu só quero dizer duas coisas. A primeira é que a Meg pega 2 berços. 2, um pra Lori e o outro é porque ela suspeita que esteja grávida. Já ia ser difícil cuidar de um, agora 2. Mas calma que estamos só na suspeita, viu? E a segunda coisa, que é a mais importante, o Ty tá falando pro Glenn que quer vazar logo daquele lugar, mas quando eles olham pra fora, olha o tamanho da jaca que eles acabaram de pisar. Tava tudo tão tranquilo, cara. E a capa do volume 39 e último do vídeo de hoje é com um bebezinho, um tchucu-tchucu, um neném, gracinha banguela, todo sujo de placenta. Eu acho bem engraçado quando as enfermeiras olham pra um neném assim, todo sujo de placenta, enrugado, cheio de sangue, aí ela olha pro pai e fala, é a tua cara! O bebê não tá no melhor dia dele não, velho. Pô, parece que vamos ter o parto da Lori nesse último volume. Olha os dedinhos, que gracinha. Mas simbora, porque o grupo de Woodbury chega ali em frente ao Walmart,
armados, sendo liderados por Bruce, o mesmo brutamonte forte que segurou o Rick contra a mesa quando o governador passou a faquinha. O grupo fica acuado dentro do Walmart, porque eles viram o carro, então eles sabem que eles estão ali, não dá nem pra fingir que não tá. E antes deles atacarem ou qualquer coisa, o Glenn já mete o louco e sai pra fora, já pensando em evitar que vissem a Meg, né, que automaticamente já protege ela. E esse asiático é doido, bicho, ele sai com a maior cara lavada. Salve, comunidade, tô numa viagem longa aí, sou estudante de ADM, passei só pra pegar um parado aí. Do lado de dentro a Meg tá em desespero e o Tai pede pra Angel manter a mira que o bagulho tá ficando louco. O China mantém a calma, pô, só quero comida e tal, vou machucar ninguém não. Só que o Bruce é chefe de facção, filhote, ele não é bobo. Ele já manda na lata, você queimou o depósito, não foi? Você tá achando mesmo que eu não te reconheci, bebê chorão? Bom! A Meg e o Tai vão socorrer o Glenn, enquanto a Angel mantém o outro cara na mira, mandando abaixar a arma. Só que tem dois caras escondidos atrás do trailer. Ai, Michonne, você é uma deusa. Mas deu um pouquinho de sorte, porque o cara caiu atirando, passou rasgando. O quarto meliante, que lembra muito o Angel, mas não é, não se rende e a Angel tem que atirar. Mas a bichinha fica em choque depois disso. E o Tai vem se aproximando devagar pra explicar que ela não fez nada de errado. Foi tipo autodefesa, sabe? Tem um nome pra isso, eu esqueci. E o asiático doido tá lá jogado no chão sem conseguir respirar no colo da Meg. O Tai ajuda a tirar o colete e é nesse estado que ficou o nosso careca favorito do grupo. A proteção ajudou a salvar a vida dele, mas tem toda aquela questão do impacto da bala. Fora que, se eu não me engano, esses coletes à prova de balas tem uma chapa de aço que esquenta com o disparo, então pode até causar queimadura. Então, tipo, ele tá bem, mas não tá. Precisa de um médico pra ver se tá tudo funcionando direitinho aí dentro, não estourou um órgão. O próprio Tai fala que no mínimo ele quebrou umas costelas. E aí, nesse momento, depois de toda essa mini desgraça, o Axel, que tava enfiado lá nos fundos do Walmart procurando suprimentos, me aparece perguntando se tá tudo bem, porque ele ouviu tiros. Sensacional, isso aqui é cinema, cara. Pô, mas daqui pra frente a coisa vai esquentar. Então, antes de continuar, eu só quero fazer um comentário rápido, porque tivemos a primeira morte de um humano pelas mãos da Indra, que foi o Bruce, que era talvez o braço direito do governador e aparentemente tinha assumido ali a liderança de Judy Burke. Será que isso vai mexer com a personagem? Ela ficou em choque, hein? Assim como o Carl, ela não queria, mas ela foi forçada a esse extremo. E o que eu posso dizer é que esse momento, ele é muito importante, porque logo logo a coisa vai esquentar muito e ela precisa estar calejada, vamos dizer assim, porque ela vai ser uma peça-chave na guerra pela prisão. E quanto a Angel da série, não tem muito o que falar, cara. Parece que os produtores odiavam tanto a personagem que ela não teve nem a oportunidade de entrar em um confronto contra humanos, ser forçada a se defender como o Rick, ou explorar seus limites. Simplesmente restringiram a personagem a ser uma boa atiradora de zumbis. Não tem muito o que falar. Tava tudo bem até o final da segunda temporada, mas daí pra frente não funcionou mais. Cara, até me desanima lembrar da Angel na série. A Angel é uma personagem tão casca-grossa que seria como juntar a Sasha e a Carol pra virar o que a Indra deveria ter sido em The Walking Dead. Isso com base nos quadrinhos, claro. E a gente ainda tá no começo, calma. A Indra, ela já é uma das principais personagens do grupo, principalmente por ser a melhor atiradora, só que ela ainda vai escalonar muito a sua importância. Vocês vão entender mais pra frente. Voltando à prisão, que até agora há pouco estava tudo bem, agora não tá mais, porque a bolsa da Laura estourou. Cara, o Rick corre com a Laura e o Rush pra enfermaria, enquanto o Billy vai avisar a Carol pra cuidar das crianças. Na enfermaria, a Alice corre com as coisas que já tinha deixado ponto. Mas tem outro problema, a Alice estava esperando o parto pela manhã e não no fim de tarde. Então daqui a pouco vai escurecer e não dá pra fazer o parto no escuro. Ou seja, alguém precisa manter o gerador ligado até o fim do parto. O Rick simplesmente não dá pra ir. O Herschel, a Alice pede pra ficar como apoio, já que ele chegou a fazer parto em animais. E a Lori também é um animal, então ele é útil. Sobrou o Billy, que sai correndo pro gerador. Lori, minha querida, tá tudo bem? Tira esse demônio de dentro de mim. Hey, Dale! A criança tá nascendo, me ajuda com o gerador. Sangue de Jesus tem poder, bora? Aí no gerador o negócio fica mais preto ainda, porque sobrou menos de meio galão de combustível disponível. E tome os dois pro lado de fora da prisão pra pegar combustível no estacionamento, no meio da noite, no escuro, quando Arilhos à volta e com pressa. Uma combinação boa. No estacionamento, o Dale é atacado por um morto-vivo. O Billy hesita em atirar com medo de acertar o Dale, mas acerta com um galão e depois atira. Isso aqui não vai dar bom, cara. O Dale vai dando cobertura enquanto o Dale tenta pegar combustível e me aparece uma outra metade de gente por baixo de um carro pra morder o Dale. Não, Dale, não! Ele cai, bate a cabeça. O Billy entra em pânico, que já era esperado, e sai correndo, abandonando não só o Dale, mas também o galão de combustível por parte da Lore. Tá vendo? Eu avisei que isso aqui não ia dar bom. Ele tromba com alguns andarilhos no caminho, cai no chão, desesperado, chorando por ter abandonado o cara, mas por sorte o grupo de busca chega à prisão salvando o cara. Lembrando que eles trouxeram combustível. E a Angel tenta conversar com ele, mas ele tá em pânico, tentando contar que largou o Dale pra trás, quando o velho me aparece se arrastando pelo chão. O velho tá vivo! Mas não podemos esquecer que ele foi mordido. Sai dos campos que nós putais! Com
consegui. É menino, menino, o que é? Eu acho que é Reborn. Ah não, é menina, acabei de ver, tá faltando um negócio aqui. Crianças, vocês acabaram de presenciar as inúmeras dificuldades de se ter um filho durante o apocalipse zumbi, onde qualquer tipo de fungo, bactéria e até mesmo uma dor de barriga resultado de um Snickers estragado pode resultar no fim de sua vida, além de ver o primeiro encontro pacífico da prisão com a comunidade de Woodbury. Então cuide da natureza, pratique exercício físico e sejam responsáveis na hora de se entregar aos prazeres da carne, principalmente se a carne for comprometida com seu melhor amigo. Mas não deixe de acompanhar a incrível jornada deste grupo no apocalipse zumbi, porque chegamos no fim do vídeo de hoje, mas nossa história está longe de acabar e reserva surpresas incríveis, como o destino de nosso amigo Dale, que foi comprometido ao ser mordido por um zumbi de 30 centímetros que nem ao menos podia andar e agora pode deixar nossa amada Andrew solteira, ou o futuro do novo bebê, que se sobreviver sem cuidados médicos, vitaminas, antibióticos e a alimentação adequada, coisas básicas que todo neném precisa, ainda assim se tornará uma bomba relógio, onde cada choro se torna um perigo. E ainda temos a Carol, que vai ter seu momento mais bizarro de todo o quadrinho. O que será que o destino reserva para nossos jovens aventureiros? Espero que tenham gostado e deixado o like, porque em breve verei vocês de novo. Não faltem à escola e não esqueçam de ver a obra original para mais detalhes, já que esse vídeo foi um resumo. Até mais, jovens crianças!